Tudo começa quando todos ficam completamente impressionados com a chegada de Nedin. Ele se aproxima, cumprimenta o tio beijando sua mão, e em seguida faz o mesmo com Cenis, que fica visivelmente abalada. Ela chega a cambalear, quase caindo, o que deixa Aga sem entender absolutamente nada do que está acontecendo na frente dele. Nedin continua cumprimentando todos, um por um, com um sorriso tímido. Seher, emocionada, não segura as lágrimas e diz que aquela cena é um verdadeiro milagre. Neriman, com a voz embargada, comenta que Seren deveria estar presente para ver aquilo, mas Nedin, a cada novo olhar, vai se esquivando discretamente, como se quis evitar qualquer tipo de conexão mais profunda. Senki olha para Semeri e diz que ela está tremendo. Semeri, atordoada, responde que não esperava por uma surpresa daquela grandeza. Nedin se aproxima devagar, e o ambiente todo fica carregado, um clima tenso que todos conseguem sentir. Ele então diz que está ali por eles. Abre a camisa, pega um botão e coloca no de Senki, desejando felicidades ao casal. A atitude deixa Semeri paralisada, sem reação alguma, como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Em seguida, Nedin simplesmente vira as costas e sai da casa, enquanto todos acompanham com olhares perplexos. Lá fora, Nedin, visivelmente abalado, quase cai ao caminhar, e morde a própria mão, nervoso, tentando controlar o que sente. Dentro da casa, Dama corre até o pai e diz que Nedin está indo embora. Aga imediatamente manda Cenis cuidar de tudo lá dentro, porque ele mesmo vai atrás do sobrinho. Ele sai da casa apressado e pede para Nedin ficar. Ao mesmo tempo, no salão principal, todos permanecem paralisados. O clima é estranho, pesado. Cenis, sem dizer uma palavra, decide subir para o quarto. Dama tenta impedi-la, grita que ela precisa ficar com os convidados, mas Cenis ignora e sobe as escadas. Enquanto isso, Aga alcança Nedin, segura seu rosto com firmeza e pede para olhá-lo de frente. Quando Nedin vira, os dois se abraçam. Aga desaba em lágrimas, chorando como não chorava há muito tempo. Dentro da casa, Seher pergunta para Neriman por que ela está olhando tanto pela janela. Neriman lembra que Aga pediu discrição, que não queria chamar atenção, mas ela responde que aquilo simplesmente é um milagre e repete que Seren tinha que estar lá para ver Nedin de pé. Nesse momento, Dama comenta com Senki que a mãe foi para o quarto e o pai está no jardim com Nedin, enquanto ele, Senki, precisa continuar ali, forçando um sorriso para as fotos. Ele pede licença aos convidados e sai. Semeri vai para o banheiro e, chorando sozinha, repete várias vezes que Nedin conseguiu se recuperar. No quarto, Senki se aproxima da mãe, que está deitada na cama. Ele se senta ao lado dela e confessa que também está se sentindo igual, mas não pode se esconder por causa dos convidados. Diz ainda que não lembra quando foi a última vez que disse aquilo, mas admite que precisa dela ao lado dele. Cenis, sonolenta, pede desculpas. De repente, Senki percebe uma embalagem de remédio. Ele fica apavorado, segura a caixa e pergunta, desesperado, quando foi que ela tomou aquilo. No jardim, Aga diz a Nedin que não consegue parar de olhar para ele, que está sem palavras, que todas as orações que fez foram atendidas, e que se sente profundamente orgulhoso do sobrinho. Aga pede desculpas por chorar tanto, dizendo que não estava preparado para aquilo. Mas quando ele diz que teria feito qualquer coisa se soubesse que o sobrinho vira, Nedin o interrompe. Pergunta se ele iria impedi-lo, deixando Aga calado, sem saber como responder. No quarto, Senki ajuda a mãe a vomitar todo o remédio que havia tomado. Ele a segura, conforta, e garante que tudo vai ficar bem. No jardim, Nedin diz a Aga que o entende e que sabe exatamente por que ele não queria que ele estivesse ali. Aga responde que aquela também é a casa de Nedin, mas o sobrinho diz que sabe exatamente ao que ele está se referindo. Aga, tentando mudar de assunto, diz que só consegue pensar no fato de que seu sobrinho voltou para casa. Ele pede para Nedin entrar e manda levarem as maletas para dentro. Nesse instante, Semeri aparece. Nedin a encara fixo, enquanto Aga, sem perceber nada, continua falando que recebeu o melhor presente que poderia ter tido. Semeri segura o choro, lutando contra as emoções. Nedin, então, diz que está pronto, mas repete que aquela casa não é dele. Aga finalmente percebe Semeri. Nedin, com a voz firme,
Pede ao tio que não deixe o filho dele sozinho no dia mais importante de sua vida. Em seguida, ele entra no carro e vai embora. No carro, Nedim chora em silêncio, lutando para controlar o que sente. Lá fora, Aga encara Semire, que está completamente paralisada, sem conseguir mover um único músculo. O carro de Nedim se afasta enquanto ele tenta, a todo custo, segurar suas emoções. No quarto, Senki coloca Seher na cama e diz que precisa voltar para a festa. Assim que ele sai, ela começa a chorar, desesperada e sozinha. Semire vai até Aga e diz que sempre acreditou que Nedim conseguiria se recuperar, mas confessa que os olhos dele estavam muito estranhos. Aga não quer se aprofundar no assunto e diz que ela precisa entrar, porque é a noiva. Os dois retornam para dentro da casa. Ao entrarem, encontram Senki, que informa ao pai que a mãe não estava bem. Aga, entretanto, diz que ela está assim por causa de Nedim, pois mentiu sobre ele ter ido para a Inglaterra. Logo depois, Aga e Senki se despedem dos convidados. Mais tarde, Aga explica aos filhos que não sabia que Nedim apareceria na festa. Dama então pergunta por que ele mentiu. Aga responde que ela está fazendo essa pergunta para a pessoa errada e lembra que fez uma promessa. Diz que só queria que Nedim se recuperasse longe de tudo e de todos, e que, para ele, valeu a pena. Por fim, ele garante que, em breve, Nedim vai voltar definitivamente para casa. No apartamento, Neriman chega extremamente nervosa, quase sem fôlego, procurando por Serene e chamando o nome dela pela casa inteira, dizendo que ela não vai permitir que a neta chore mais. Logo na frente de Nurten, Neriman solta a notícia que a deixou agitada. O marido de Seren voltou. Seren, confusa, pergunta do que a avó está falando, e Neriman repete que o marido dela se transformou em outra pessoa, que ele estava de pé, caminhando, como se fosse um milagre vivo, deixando as duas completamente chocadas e sem reação. Enquanto isso, na mansão, Aga sai rápido e entra no carro, com uma expressão dura e determinada, sem dizer uma palavra para ninguém. No quarto, Senki olha fixamente para Semire e pergunta se ela ficou surpreendida ao ver Nedim caminhando e falando. Logo depois, ele mesmo responde que com certeza sim, e joga na cara dela que não adianta negar, ela sabia o segredo do pai dele. Senki fala com amargura que, finalmente, o desejo dela se tornou realidade, insinuando que agora entende o porquê ela continuou casada, já que devia saber que um dia Nedim voltaria por ela. Semire continua sem dizer nada, travada, e então ele pergunta quando ela pretende fugir com Nedim e destruí-lo, junto com Senis. Como ela mantém o silêncio, ele finaliza dizendo que imagina que será uma grande surpresa para todo mundo, e sai do quarto deixando Semire aos prantos, completamente desestabilizada. Ao mesmo tempo, Nedim está com a doutora, que pergunta como ele se sente. Ele começa a recordar o momento em que chegou na casa, o choque do primo, e se lembra da infância, de como adorava brincar com Senki, ainda que o primo não sentisse o mesmo. Nedim confessa que desfrutou muito da reação surpresa dele, e também do medo que viu nos olhos de Senis, lembrando como ela olhava quando eram crianças. Quando a doutora pergunta o que ele pretende fazer no dia seguinte, ele diz que está pronto para voltar, e ela apenas confirma, dizendo que tudo bem. Quando fica sozinho, Nedim murmura que está na hora de prestar contas. No dia seguinte, Aga está do lado de fora, caminhando de um lado para o outro, visivelmente ansioso, enquanto Senis observa tudo da janela. Em seguida, Senki aparece e pergunta se ela está pronta, mas Senis responde que nunca estará pronta para o apocalipse. Ela diz que fez de tudo para evitar que descobrissem o que aconteceu entre eles, mas que finalmente o dia chegou, e agora é o fim. Senis pergunta o que Nedim vai fazer quando chegar, e nesse mesmo momento ele está no carro, a caminho, dizendo a Si mesmo que vai atacar por tudo o que fizeram com ele. Na mansão, Nurten comenta com Seher que não acredita que perdeu a cena de ver Nedim em pé, e que não conseguiu dormir a noite inteira de tanta emoção. Seher diz que ele estava muito elegante e realmente parecia outra pessoa. Semire, que escuta tudo à distância, fica ainda mais abalada, enquanto Nurten fala que não vê a hora dele chegar, porque sabe que vai explodir de alegria quando vir. Semire se aproxima, e quando Nurten sai para lavar o rosto, Seher comenta que está muito emocionada, e que sabe que a filha também quer chorar. Semire, no entanto, insiste que não tem esse direito, mas Seher a contradiz, dizendo que isso não é verdade, porque ela lutou por Nedim, e até pagou um preço alto,
mas agora, graças a Deus, ele não precisa mais dela e vai seguir a vida dele, enquanto Semeri vai seguir com o marido. Ela então pergunta o que a filha tem, porque está daquele jeito. Semeri não responde, e Seher oferece para as duas saírem e conversarem. Mas antes que possa continuar, o telefone dela toca. É Neriman. Semeri manda a mãe atender, mas Seher diz que a avó quer saber o que vai acontecer agora que Nedim voltou, algo que nem ela sabe. No apartamento, Neriman está furiosa no telefone, dizendo que Seher não atende de jeito nenhum, enquanto Seren faz várias perguntas sobre Nedim, querendo saber se ele realmente estava andando sozinho. A avó garante que sim, que ele regressou e que é outra pessoa, totalmente transformada. Ela diz que a neta não acreditaria se o visse, mas deixa claro que vai ver, pois as duas vão agora mesmo até a mansão dar as boas-vindas a ele. De volta à mansão, Seher diz a Semeri que acredita que seria justo se Nedim quiser o divórcio, pois Seren não o merece. Em seguida, ela chama a filha para descer, mas Semeri pede para ela ir na frente, dizendo que precisa fazer algo antes. Ela começa a mexer em algumas coisas, encontra um caderno de música, e nesse momento ouve alguém gritar lá fora que ele chegou, então sai correndo. Lá fora, o carro para na entrada e Nedim desce sorrindo. Aga o abraça com força, dando as boas-vindas. Semeri desce rápido as escadas, mas Seniz e Senki a interceptam. Seniz debocha, dizendo que a nora está muito emocionada, derramando lágrimas de alegria, e ainda tira sarro dizendo que Nedim roubou o brilho da noite de casamento dela. Depois, ela sai, e Semeri apenas responde para Senki que agora a mãe dele vai entender o que Nedim sentia toda vez que olhava para ela. Lá fora, Dama filma a cena de Nedim e Aga, e nesse momento Seniz, Senki e Semeri aparecem. Seniz dá as boas-vindas a ele, dizendo que não tiveram momento para conversar antes, e Senki repete o mesmo. Nedim responde que todo mundo diz a mesma coisa, e que talvez Semeri seja a única a falar algo diferente. Ela apenas diz que está feliz em vê-lo. Então Aga chama todos para entrar, mas Nedim diz que ainda falta algo. Ele pede que tragam a cadeira de rodas. Aga insiste que ele não precisa mais dela, mas Nedim diz que gosta que a cadeira permaneça no quarto. O tio acaba aceitando. Nedim diz que vai descansar, e enquanto isso o motorista avisa Aga que a doutora chegou. Dama pergunta quem é, e ele explica que é uma convidada muito importante, e chama todos para entrar na casa. Nedim sobe até o quarto, olha para cada canto como se fosse a primeira vez. Ele começa a lembrar da infância, de quando o tio o colocou na cadeira de rodas pela primeira vez, prometendo que seria apenas por um tempo curto. Ele encontra o caderno de música, relembra momentos com Semeri, e então, tomado pela raiva, começa a rasgar folha por folha, cheio de fúria e dor. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like agora mesmo.